Estamos falando sobre a geração Y. Para falar sobre este tema, recebemos aqui o professor Sérgio Saturnino Januário, mestre em Sociologia Política. Professor, uma pesquisa realizada pela Universidade de São Paulo, com cerca de 200 jovens nascidos entre 1980 e 1993, revelou o seguinte: 99% deles só se envolvem em atividades que realmente gostam. 96% deles acham que o principal objetivo é a satisfação pessoal. Esse é um exemplo daquilo que a geração Y não para muito no emprego, de 3 em 3 meses está pulando para um outro galho, é por aí mesmo? São processos hoje um tanto distintos. A ideia do tempo, a ideia do tempo social, por assim dizer, temos o tempo físico do cronômetro, né? E que temos que encaixar nossas necessidades sociais, e o tempo social das coisas, como elas ocorrem, né? Então, essa ideia do tempo social, para nós, em outro momento, o momento da geração X, era de planejar o futuro. Então, lutávamos pelo futuro. Nós tínhamos utopia de socialistas, de comunistas, de liberais. Nós íamos para as ruas, né, reclamar sobre os nossos direitos. Você não vê mais isso, né? Aquelas grandes narrativas que desenhavam um cenário de futuro não existe mais. Hoje, o futuro é um instantâneo. É um daqui a pouco, por assim dizer, né? Enquanto para nós o futuro tinha um planejamento de 30, 40, até gerações. Quem trabalhava numa empresa pública antes estava com a sua vida garantida, hoje não está mais. Na verdade, ninguém está mais com a sua vida garantida. Então é preciso ficar sempre observando os cenários, ter sensibilidade a esses processos instantâneos, das multiplicidades de fontes de informação, de qualidade dessas informações. Você entra na internet hoje e você tem praticamente tudo que precisa, por assim dizer. Não é que tem tudo mesmo. Mas você não tem mais como depurar tanta coisa. Antes nós fazíamos isso para fazer planos estratégicos. Hoje os planos não precisam ser mais estratégicos, eles precisam acontecer daqui a pouco. Essa geração está nesse momento. E essa história de, vou fazer o que eu me sinto bem fazendo, né? Vou fazer aquela atividade que me causa satisfação pessoal, tem alguma relação com o individualismo, professor? Em tese, sim. O conceito de individualismo vem do cenário liberal, da concorrência entre as pessoas, né? Concorrer com o outro significaria uma possibilidade de eu fazer crescer a sociedade. Então, a competição é positiva. Muito bem. Hoje não é bem assim. Hoje, nós não precisamos mais olhar no outro para concorrer, para ser melhor. Hoje, simplesmente, eu tenho a individualização. Inclusive, tecnologias. Vamos lembrar aqui que antes o telefone pertencia à minha casa ou ao local onde eu trabalhava. Residencial ou comercial. Todas as fichas que você preenchia tem esses dois campos. Hoje tem um telefone chamado pessoal. É o meu celular. O seu. Não é mais nem da família, nem mais do emprego. É o seu, que é pessoal. Antes também, na década de 80, eu lembro bem, os computadores pertenciam às empresas, às universidades, ou você tinha um na sua casa, né? Eram os desktop. Hoje você não precisa mais disso, hoje você tem o seu. Se você perde um desses aparelhos, o telefone móvel, o telefone celular, ou o seu computador, você perde praticamente metade da sua vida, ou coisas profissionais, ou tudo que você guardou, ou suas fotos, que antes era guardado em outro lugar. Hoje você concentra tudo basicamente nesses dois aparelhos. Muito bem, músicas inclusive, né? Nós tínhamos nossos LPs, né? Grandes, bonitos, com arte na capa. Hoje você tem música download. E aí você não precisa mais desses ambientes. Mudou muito esse cenário, enfim. O que ocorre, então, é que essa geração de individualização, ela produziu, não só na tecnologia, mas em todo o conjunto dos seus comportamentos, a necessidade de viver consigo mesma, né? Eu lembro, inclusive, se não que eu tenha experimentado, mas que você lê, o consumo de drogas antes era coletivo, hoje é individual, né? As pessoas que querem consumir drogas consomem sua porção de droga lá. Sua cápsula, né? Isso, seu comprimido, seus pontos disso, daquilo. Antes não, fumar maconha era... Tinha aquela rodinha. Tinha que fazer amigos. Passa, né? a bola. Hoje não é mais isso. Antes você tinha... mandava cartas pelo correio, né? Fervia o leite. Hoje ninguém mais sabe o que é isso. O leite vem do supermercado, não da vaca. Exato. Ninguém viu uma vaca, parece, né? O leite nasce em caixinha.
Ele nasce em algum lugar, numa caixa grande que produz caixinhas de leite. Olha só, professor, falando dessa inconstância aí da geração Y, outro fator que colabora para a geração Y não ficar por muito tempo no mesmo emprego é a falta de preparo e a estrutura das empresas. Sem atrativos, esses profissionais partem para outra. Mas quais seriam esses atrativos? Eis a pergunta. O que fazer para segurar esse profissional? A repórter Ana Maicotti traz mais informações sobre uma pesquisa que pretende levantar exatamente isso. Confira. De chinelos de pano e bermuda, assim, bem à vontade, que Manuel fez do quarto um escritório. Um típico exemplo da geração Y. Ele deixou de lado a rotina do trabalho dentro de uma empresa e procurou o conforto e a liberdade do lar. Para me sentir em mais liberdade, porque a criatividade ela não pode ser bloqueada por nada, entende? Por pensamentos negativos e tal. Outro motivo que eu larguei empresas também é questão de música, questão de hábitos, entende? Eu sou um cara muito agitado, às vezes numa empresa você não pode ficar muito agitado, você tem que manter dentro da regra, então eu quebro regras. Mas se engana quem pensa que na geração Y tudo são flores. Os especialistas dão conta que essa geração cresceu em meio ao aumento do individualismo e da competitividade. As informações também são obtidas de meio mais rápido, como nunca visto antes, e isso pode fazer com que o conhecimento se torne cada vez mais superficial. Mas também tem o outro lado. As empresas agora têm que se adequar para dar suporte ao tipo de funcionário como o Manuel. E é por isso que o Instituto de Pesquisa Social da Univale e a empresa Logos Comunicação vão realizar uma pesquisa com 17 mil pessoas de 18 a 30 anos em 9 empresas do setor metal-mecânico de Joinville. O objetivo? Traçar o perfil desses funcionários para que as empresas lhe ofereçam um melhor suporte. Essa pesquisa tem a intenção de conhecer o perfil dos funcionários de 9 empresas do ramo metal-mecânico de Joinville e região, a fim de nós identificarmos como é que eles têm acesso, como é que eles consomem as informações, que acesso eles têm à internet, que uso eles fazem da rede profissional, pessoal, enfim, bem como saber que valores eles têm em relação à própria empresa onde eles trabalham, à sociedade de maneira geral, conhecê-los um pouco mais. A pesquisa será feita de 2 formas. A primeira etapa é uma fase quantitativa. Nós identificamos nessas 9 empresas que nós temos um público total de mais de 17 mil pessoas nessa faixa etária. A partir desses 17 mil, nós estabelecemos uma amostra, então nós vamos investigar uma amostra de 630 pessoas dentro dessas empresas. Essa é a parte quantitativa. A partir desses resultados, investigando todas essas características que eu mencionei anteriormente, nós vamos passar à segunda etapa da pesquisa, que envolve um estudo mais qualitativo. Então, nós vamos realizar 3 grupos de foco envolvendo esses funcionários, tanto no nível gerencial, administrativo e operacional, para nos aprofundarmos em relação às suas expectativas. Enquanto a pesquisa não é concluída, a geração Y continua sendo taxada de distraída, superficial e até mesmo egoísta. Professor, no próximo bloco, a gente vai falar sobre essa pesquisa que será realizada pelo IPS Univale e também sobre esse conflito entre gerações, essa briga entre X e Y, o que vai resultar num Z, quem sabe? Daqui a pouco a gente fala sobre isso, depois do intervalo.